Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a tia Ellen de Princípios e Valores e a gente vai para mais uma aulinha hoje, continuando, falando sobre pessoas que foram importantes e que fizeram coisas incríveis na Bíblia, E acima disso, pessoas que fizeram boas escolhas. E hoje nós vamos falar sobre um personagem chamado Jó. Mas antes, eu queria que você pensasse aí, imagine que de repente você fica sabendo que seu pai perdeu o emprego, que a sua escola parou de funcionar e que sua casa foi queimada no incêndio. Imagine você recebendo todas essas notícias juntas, que tudo isso aconteceu. E aí, o que você pensaria a respeito de Deus? Será que você iria continuar pensando em Deus da mesma maneira que você pensa hoje? Muito bem. O personagem de hoje que a gente vai conversar é o Jó. E aconteceu mais ou menos isso com ele. Certa vez, Jó, ele morava em Uz, na cidade chamada de Uz. E ele era uma pessoa muito justa, muito correta e era muito rico. Ele tinha muitas terras, muitas posses. Ele tinha, suas propriedades contavam-se, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele tinha muito dinheiro, mas mesmo tendo esse dinheiro, ele sempre colocou Deus em primeiro lugar e sempre honrou a Deus com a sua vida, mesmo sendo muito rico. E ele era conhecido na sua terra como uma pessoa que era temente a Deus e que fugia sempre de fazer o que era errado, o que era mal. Só que certa vez, quando tudo ia bem, aconteceu uma coisa terrível. Chegou um mensageiro na sua casa e falou assim: olha, Jó, tem uma notícia não muito boa para te dar. Os bois e as jumentas que estavam lá no campo foram roubadas. Alguém roubou e ainda feriu os servos que estavam lá. Jó ficou preocupado e pensando naquilo. Quando Jó estava pensando naquilo, veio um outro homem e chegou para ele dando mais uma notícia, falando que os raios caíram do céu, raios enormes caíram do céu e que destruíram todos os rebanhos e os servos. Só ele tinha sobrado para contar a notícia. Jó começou a ficar tão triste. Todos os seus servos que ele amava tanto estavam morrendo. Tudo isso tinha acontecido. Jó ainda estava sofrendo com aquilo tudo e chegou mais um servo dando notícias ainda mais graves para ele. E falaram assim: olha, os caldeus levaram os camelos e atacaram os empregados. Só ficou eu para contar a história. Então, mais uma vez, ele tinha sido assaltado. E Jó começou a ficar muito abalado e muito desesperado por tudo aquilo que estava acontecendo. Como que seus camelos tinham sido roubados, seus bois também tinham sido roubados, Seu rebanho tinha morrido pelos raios. Então, quanta coisa estava acontecendo. Até que chegou um outro mensageiro com uma mensagem ainda mais terrível e falou assim: Jó, seus filhos e filhas estavam fazendo uma festa na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento muito forte, a casa caiu e matou todo mundo. Só eu sobrevivi para contar a história. Nossa, quando Jó ficou sabendo que seus filhos tinham morrido, Jó entrou numa tristeza profunda e ele não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. Ele tinha perdido todos os seus filhos, o seu rebanho, os seus servos, tudo. Ele tinha perdido tudo. Então ele se levantou, ele rasgou as roupas que ele estava, raspou a sua cabeça, muito angustiado, e ele ajoelhou. E ele fez a seguinte oração: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, apesar de tudo que Jó tinha sofrido, Jó continuou louvando a Deus, mesmo nessa situação terrível que ele estava vivendo, mesmo tendo todos os motivos para amaldiçoar a Deus, para falar coisas ruins contra Deus, Jó permaneceu fiel.
Só que Jó não sabia era que quem estava fazendo isso contra ele era Satanás. Satanás viu que Jó era um servo fiel e ele questionou a fidelidade de Jó. Ele falou que Jó só era assim, só era temente a Deus porque ele era rico, porque ele tinha uma família boa, uma família grande, porque ele era abençoado por Deus. Então Deus permitiu que Satanás tirasse as coisas de Jó para ver se ele realmente ficaria firme. Deus sabia que Jó era uma pessoa fiel e Jó permaneceu íntegro. Então Jó ficou ali e Satanás, sabe o que Satanás fez depois? Satanás colocou uma doença em Jó, fez com que Jó ficasse leproso, com várias feridas pelo corpo que doíam muito. Às vezes ele se coçava com caco de vidro. E Jó ficou ali afastado da sociedade, sofrendo. Tinha perdido sua família, perdido suas coisas. E aí, certa vez, sua esposa chegou perto dele e falou com ele assim: amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher de Jó não entendia, não compreendia porque que tudo estava acontecendo. Ela não se conformava com aquela situação. E ela falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó permaneceu fiel. Falou com ela assim: deixa de falar bobagem. Por que eu deveria esperar somente coisas boas do meu Deus e não as ruins? Então Jó, mesmo achando que Deus poderia ter feito aquilo com ele, ele permaneceu fiel. Os seus amigos também não compreendiam o que estava acontecendo, mas Jó foi fiel e justo até o fim. E Deus, então, depois que Jó passou por tudo isso, Deus, então, se coloca para Jó e fala para Jó que o quanto ele é feliz pelo posicionamento de Jó, por Jó ter ficado ao seu lado. E Deus, então, fala para Jó que ele era uma pessoa de fé e que ele, a partir dali, seria mais abençoado ainda do que ele já tinha sido. E Jó, então, viveu mais 140 anos depois. Jó teve o seu dinheiro triplicado, ele ficou com muito mais riqueza do que antes e a sua descendência, os seus filhos foram muito mais do que antes. E ele viveu 140 anos depois de ver seus filhos, os filhos dos seus filhos, os netos, bisnetos, e pôde acompanhar a vida deles. E Jó, morreu quando estava bem velhinho. É por isso que muitas pessoas falam assim: paciência de Jó, tenha paciência de Jó, porque Jó foi muito paciente. E acima de tudo, Jó foi fiel. Jó foi fiel a Deus nas dificuldades, nos momentos de maiores dificuldades. Jó permaneceu ao lado de Deus. E aí, você, quando passa por uma situação difícil, por um momento de dificuldade, você logo deixa Deus de lado ou você permanece fiel? Que você possa permanecer fiel a Deus mesmo em meio às dificuldades. Nós estamos vivendo agora um momento de pandemia muito difícil. Muitas pessoas estão perdendo seus parentes por conta do vírus. E aí chega um momento que muitas pessoas questionam a existência de Deus, questionam se Deus existe. Mas nós precisamos ser fiéis, assim como Jó foi, e permanecer ao lado de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Agora vocês vão pegar o livro de ensino religioso na página 46 e vão fazer essas atividades aqui, tá bom? Primeiro você vai marcar verdadeiro e falso sobre a história de Jó. Depois tá pedindo para você ir lá em 1 Coríntios 10, 13, para responder essa pergunta 2. Aí você pode pegar uma Bíblia ou você pode também na internet pesquisar a Bíblia online. E você pode também, e depois na página 47, você vai decifrar esse código que tá aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!